Salve, salve, galera! E aí, como é que vocês estão? Olha aí, geografia na área, né não, Rogério? Exatamente, Rogério. meu brother. É isso aí, eu, professor Rogério e o meu amigo... E o professor Rogério? Eu e o professor Rogério. Entendi, o professor Rogério. Meu amigo. Tá bom, né? então. É isso aí. A nossa querida Aldelinda. Olha só ela. É verdade, somos a equipe de geografia. O Delinda já falamos aqui, né? Faz parte dessa equipe. Ela é top. Isso mesmo. Rogério, é o seguinte, mano. Falamos sobre população a aula passada. Exato. Falamos conceitos nisso. Só que, para nós entendermos o conceito e os fenômenos geográficos relacionados à população, a gente precisa também ver um pouco de teoria, né? Exatamente. Né? Para a gente entender um pouco de teoria, porque, inclusive, as projeções que se faz sobre população são baseadas também em cálculos, né? Em situações que estão relacionadas a essas teorias. Exato, professor. Que um dia foi pensado e é pensado até hoje, porque é necessário. Muito bem. Não é isso? As teorias, elas são necessárias. Isso mesmo, galera. Porque nos leva também a reflexões de que mundo a gente quer pra gente. Exato. Não é isso? Muito bem. Então, a quantidade de pessoas está relacionada, é muito importante, sim, para o nosso planeta também, né? Muito bem. Ele conseguir suportar tudo isso. Isso mesmo, professor. É isso? Exato, professor Jorge. Beleza, então, tamo junto. Vamos lá, vamos para a aula. Bora, galera. Aula 14.1, unidade 2. Bem, olha só. Falaremos sobre a teoria de Malthus, ou teoria malthusiana. Caneta. Você quer caneta azul, Rogério? Ou azul caneta? Aí, ó. Malthusiana, neomalthusiana. Rapaz, rapaz, mudei agora, vou sair até do padrão, mano. Eu nem acredito que eu falei isso. Essa bobagem. Vamos lá, então, olha só. A teoria neomalthusiana, o ecomalthusianismo, a reformista ou marxista. Falaremos sobre a transição demográfica, o crescimento demográfico e suas implicações ambientais. É isso mesmo, galera. Olha aí, Rogério, como é que tá o mundo? Eita! Cheio de gente. Imagina. Pensou se o planeta fosse exatamente assim, do jeito que está aqui? Interessante, né? Interessante. Como seria, cadê, se tivesse espaço, a ocupação humana fosse muito intensa nos continentes, né? Como é que seria? Então a gente tem que ter o equilíbrio disso. Com certeza. E foi com essa preocupação, né, professor Jorge, que ao longo do tempo, né, da história, foram surgindo essas chamadas teorias, né, populacionais. E a gente vai falar agora sobre a primeira aí, que é chamada de teoria malthusiana. Isso. Ou teoria de Malthus. Exato. Ele era um britânico. Opa, agora eu vou mudar aqui o... Coloquei o marca-texto. Marca-texto? Marca-texto, né? Beleza. Olha só, Malthus era economista, demógrafo, estatístico também. Exatamente. Estatístico. Ele era religioso também, tá? Ele era religioso. Ok? Então, ele publicou em 1798 uma obra chamada Ensaio sobre o Princípio da População. Vamos lá ver o que dizia essa teoria dele. Olha só. O crescimento da população tende sempre a superar a produção de alimentos, o que torna necessário o controle da natalidade. Rogério, olha como é que ele pensava. Então, para Malthus, era crescimento da população muito maior do que a produção de alimentos. Exatamente. E sendo assim,
Pode falar. Tinha que ter o controle da natalidade. Então, é uma teoria antinatalista, né? Isso. Não Exatamente. incentivava a natalidade, mas sim o controle, né? Exatamente. Aí ele diz aqui, ó, meu trabalho refletia, de certa forma, as preocupações da época. É preciso entender melhor o contexto histórico sobre o qual as minhas premissas foram elaboradas. Exatamente. Olha só o ano, né? Olha só, vamos ver. Ó. 1798, Revolução Industrial, ó, todo vapor. Não é isso, Rogério? Exatamente. Crescimento das cidades. Muito bem. Beleza. Tá aí, ó. O contexto histórico, né, professor? Lá no século XVIII, no tempo de Malthus, a Inglaterra estava na sua Revolução Industrial, o que contribuiu para um rápido crescimento das populações das cidades industrializadas, principalmente em Londres, que viu um surto absurdo do crescimento demográfico, né? Mas esse crescimento veio acompanhado de muitos problemas. Exatamente. Muitos problemas, Rogério. Saneamento básico, doenças, né, o que acaba aumentando a incidência de mortes. Mas, no contexto geral, muitas pessoas tinham muito mais consumo, era necessário realmente alimentos para toda aquela gama de pessoas que estavam indo para as cidades. E aí Malthus refletiu sobre isso. E até porque o campo, né, perdeu muita gente. E essa galera que saiu do campo, ela que produzia também, plantava, né, a questão dos alimentos. Ó, o número de habitantes dobrava em algumas dezenas de anos, somado aos baixos salários, precárias condições de trabalho. Após a primeira Revolução Industrial, né, com o início aí. Uhum. Então, ó, tinham vários problemas ali, ó, moradia, miséria, salários baixos, precárias condições de trabalho. Então, era uma série de fatores ali que, inclusive, vai desencadear o quê? Vai desencadear essa teoria aí. Exatamente. Que Malthus calculou para a época dele, porque aquilo era tudo novo, Rogério. Tudo novo. Era tudo uma situação nova, o mundo nunca tinha visto antes. Exato, professor O Jorge. crescimento da população daquela forma. Muito bem. Beleza? Tranquilo. Então, nós temos aí a teoria de Malthus, que é o crescimento comparativo entre a produção de alimentos e o crescimento populacional. Então, aqui a gente consegue verificar, né, no gráfico em vermelho como estava sendo esse crescimento populacional e o que ele pensava em relação à produção alimentar. Então, é claro, né, é nítido neste gráfico que, de acordo aí com o estudo da teoria de Malthus, que o crescimento populacional seria muito superior em relação à produção de alimentos. E aí a gente ia encontrar, por conta dessa diferença entre o crescimento populacional, fome, doenças, crises sociais, políticas, morte, capacidade de produção de alimentos, né? Então, tudo isso acabava interferindo aí na questão dos estudos de Malthus em relação a esse crescimento da população mundial. Agora, a gente vai verificar sobre o que ele falava em relação sobre a teoria. Então, o centro da teoria, ó, preconizava que o número de pessoas aumentava conforme uma progressão geométrica, estudado lá na matemática com a Lucy e com o Maurício, né, professor Jorge? É isso aí. O que é a progressão geométrica? Então, olha só, o número de pessoas, né, o crescimento populacional ia crescer, ó, 2, 4, 8, 16, 32, 64. O dobro, era o dobro, né? A cada número, isso vai dobrando. Exatamente. Enquanto que na produção de alimentos, ele dizia que seria uma progressão aritmética. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Então, era mais lenta. Exatamente. Então, querido aluno, o que você tem que associar quando falar de Malthus, né? Lembrar, né? Sempre dessa relação da questão da produção de alimento e o crescimento populacional. E lembrar, né? Geométrica, também aritmética. Isso, geométrica relacionado à população. Muito bem. Aritmética a alimentos. Exato, muito bem. Anota isso aí,
Porque isso é importante. Se você souber isso na hora da prova, já ajuda muito. Ajuda demais. Né? Para Exato. matar uma parada aí. Com certeza. Então, galera, anote aí que Malthus, ele fez um cálculo errado. Né, Rogério? Ele pensou que não ia ter alimentos para todo mundo. Exato. Não é isso? Esse foi um dos maiores erros de cálculo. De certa forma, subestimou a capacidade do homem, né? Do homem, exatamente. A gente, por exemplo, temos 8 bilhões de habitantes, mas nós não temos problema de alimentos. O que nós temos é problema de distribuição. Exatamente. E não do alimento, mas das riquezas do mundo. Exato, muito bem. Beleza? Tranquilo. Vamos lá. Avançando aí com mais informações sobre a teoria, ó. E ele falava o seguinte, ó: para evitar a ocorrência de grandes tragédias, ele defendia o que? O controle moral da população. E ele falava o seguinte, que os casais só deveriam possuir filho caso tivessem condições para sustentá-los. Que isso acaba por ser preconceituoso. Né? Exatamente. E aí a gente tem aí, ó, que os casais mais pobres não deveriam casar-se e procriar, pois gerariam apenas miséria para o mundo. Olha só, galera, como Malthus era preconceituoso. Isso não tem outra palavra, Rogério. E aí, professor Jorge, ele falava o seguinte, ó, que ele sugeria o quê? A adoção de castidade antes do casamento. E também essa sujeição moral de retardar o casamento. Além dessas que eu falei há pouco aí para os alunos. Então, ele estava aí propondo algo para poder evitar essa grande catástrofe que ele previa de acordo com a sua teoria, né? Isso. Que a população cresceria tanto e não teria o alimento para poder suprir as necessidades dessa população. Isso. Então, ó, para ele, o pobre não poderia ter filhos. Exato. Não podia. Ó, você não tem condição de ter filho. Não tenha, não. Não tenha, não, que você vai gerar mais problema para o mundo. Você vai aumentar a miséria do mundo. Olha só. Então, isso quer dizer que aí, se pudéssemos estar diante de Malthus, Rogério, poderia falar assim, pô, Malthus, então quer dizer que você está tirando a minha oportunidade de vida. Porque eu sou filho de gente pobre, né? Mas um dia eu tenho hoje um emprego, eu tenho um curso superior, é isso? Exato. Eu tenho alguns bens. Então, segundo sua teoria, não era para eu nascer, mano. Desse jeito, né? Desse preço. Então, galera, por isso que eu tô falando, é preconceituoso. Mas para a época, né? Era o que se tinha. Verdade. Era tudo novidade. Nós estamos falando de mais de 100 anos atrás. Exato, muito bem. Vamos lá, no quadro. Outra teoria. Então, após a teoria de Malthus, foram surgindo outras teorias que a gente vai abordar também durante a aula de hoje. Então, outra teoria aí, nós temos a neomalthusiana, que seria neonova, né? Isso. Neo quer dizer nova. Nova. Isso. Então, é uma nova teoria. Que se baseou na de Malthus. Exatamente. Então, essa teoria, ela corresponde aí ao período após a Segunda Guerra Mundial. E o argumento dela era o seguinte, ó, o crescimento demográfico tinha que ser contido. Tinha que ser contido. Senão, ó, os recursos naturais da Terra se esgotariam em pouco tempo. Ou seja, a população ia consumir todos os recursos e ia acabar os recursos da Terra. Então, também é uma outra teoria antinatalista, porque estava propondo o quê? Esse controle da natalidade para evitar o quê? Olha só, esse uso intensivo dos recursos naturais da Terra. Vamos analisar mais informações sobre a teoria de Malthus, neomalthusiana. O subdesenvolvimento, ele falava, e a pobreza eram fatores provocados pelas altas taxas de natalidade da população. Então, olha só, o subdesenvolvimento e a pobreza. Então, aí ó, já é uma nova realidade para o contexto já do mundo moderno. Exato.
Por isso neomalthusianismo, ó, porque ele já está falando em subdesenvolvimento. Muito Se bem. ele está falando de subdesenvolvimento, Rogério, ele está falando dos países pobres. Exatamente. Então, populações de países pobres, e a pobreza continua sendo pobreza. É isso agora, só que ele colocou o termo subdesenvolvimento. Então, grife isso aí, aluno. Neomalthusianismo pensa em subdesenvolvimento. Ok? E é uma teoria, de certa forma, que você falou há pouco, preconceituosa, porque ele falava o seguinte... Continua sendo, né? Continua sendo, porque ele falava o seguinte, taxa de natalidade dos países subdesenvolvidos, elas não eram responsáveis pela pobreza daquele país, ela era responsável pelo seu subdesenvolvimento. Então, na visão dos neomalthusianos, para mim melhorar o meu país em relação ao desenvolvimento, eu tenho que controlar minha taxa de natalidade. Então, olha só, relacionando a distribuição de renda mundial ao crescimento da taxa de natalidade dos países subdesenvolvidos. Isso é triste. Então, ó, a popularização dessa teoria demográfica aconteceu porque no pós-guerra houve um rápido crescimento da população, o que foi o chamado de explosão demográfica, ou baby boom. Exatamente. Então era uma forma de controlar, né? Porque a gente tem, após a Segunda Guerra Mundial, essa teoria, e nesse período houve um grande crescimento populacional, principalmente nos países subdesenvolvidos, e aí estava crescendo a população mundial demais e a distribuição de renda, de riqueza não acontecia da mesma forma. Então a gente gerava o quê? Pobreza e desigualdade, esses elevados índices de natalidade. A explosão demográfica, o aumento da população na Terra. Então, os neomalthusianos propunham o quê? Proporam o quê? Controle da natalidade por métodos anticoncepcionais. Ó, então já é no nosso tempo. Ó. Exatamente. Já tem os anticoncepcionais. Acobertar os baixos salários e as péssimas condições de vida. Afirmar que os países subdesenvolvidos jogavam fora capital com desenvolvimento social. Ó. Então isso aqui, novamente, preconceito. Exatamente. Né, porque investiu tanto em programas sociais que por conta da alta taxa de crescimento, alta taxa de natalidade, e esse valor poderia ser investido em outros setores econômicos do país, mas, não é verdade? Uhum. Vamos lá. Vamos lá. Então, fechando aqui, né, a teoria neomalthusiana, então você vai associar neomalthusianismo pós Segunda Guerra Mundial, né, Rogério? É isso mesmo. Novamente, continua com preconceito. Muito bem. Contra quem? Contra os países subdesenvolvidos. Exatamente. Beleza? E ainda diziam que os países subdesenvolvidos jogavam dinheiro fora, capital, com a questão social daquele país. E eles falaram assim, se a gente controlar a miséria nesse país de menor desenvolvimento, a gente vai controlar a questão da pobreza no mundo. E, na verdade, não é bem assim, né, professor Jorge? Não é bem assim, exatamente. Beleza, vamos para a próxima. Teoria ecomalthusiana. Olha só, Malthus ainda está na parada, ok? Mas tem a palavra eco ali, né? Então, obviamente, a gente já está falando de questão ambiental. Muito bem. Beleza? É uma teoria demográfica e ambiental que questiona a relação de desequilíbrio entre o crescimento da população e a disponibilidade de recursos naturais. Além da capacidade da natureza em resistir à crescente intervenção humana, em função do aumento gradativo das populações. Então, agora entrou um novo termo, né, Rogério? Olha só, eco. Eco. É isso? Então, agora, essa teoria está pensando na questão ambiental do planeta. Exatamente. Recursos naturais. Muito como bem. um todo. O número crescente de pessoas na Terra demanda uma maior utilização de recursos naturais e, consequentemente, uma maior exploração dos elementos disponíveis da natureza. Isso, num todo, né, Rogério, é interessante, né, essa teoria. Por exemplo, essa pressão populacional, demográfica. Você já imaginou, Rogério,
córregos e garapés já sumiram no mundo Exatamente. por essa pressão. Que aí as pessoas vão fazendo as casas, né? Vai crescendo a cidade. Aí depois isso aqui que era um rio bonito, uma cachoeira, já começa a se tornar né? Um lixão ali. Um lixão, um uma área esgoto própria para banho, né? banho, um esgoto. Porque tudo vai ser jogado. Exatamente. Né? Então, vocês estão vendo uma imagem aí, ó. Vou colocar aqui uma interrogação. Muitas dessas já sumiram, embora você ache bonito aí. Ok? É isso mesmo. Então, essa teoria, praticamente, ela fala o seguinte, né? A gente tem que lembrar dela quando fala da teoria ecomalthusiana, é que ele falava o seguinte, que era necessário controlar o crescimento da população e garantir a preservação da natureza. Porque se não controlasse esse crescimento populacional, não seria possível preservar a natureza. Então, porque certamente a população cresceria em ritmo acelerado e esses recursos, né, professor Jorge, não seriam aí suficientes para atender a necessidade de toda a população aqui na Terra, só para lembrar. E, consequentemente, o que ia gerar? Impactos ambientais atrás de outros dentro da Terra. Isso. Resumindo o que você falou, está escrito aqui, ó. Uhum. Isso quer dizer o quê? Que a tendência é que se chegue a um ponto em que haverá tantas pessoas no planeta que o meio ambiente não será capaz de suprir a necessidade de todos. Ok? Não estamos falando de alimentos, como a teoria de Malthus, mas ele está falando de uma coisa maior. Que, de certa forma, não chega a falar isoladamente da produção, né? Mas se você não cuida do meio ambiente, certamente isso vai refletir, né, professor Jorge? Também na produção alimentar. Exatamente. Exatamente. Vamos lá. E aí, professor Jorge, duas informações importantes em relação... Ó, a ecomalthusianismo ainda? Exato, beleza. Sobre o ecomalthusianismo. Vamos lá. A defesa da preservação dos recursos naturais é uma forma de possibilitar a melhoria da situação de mortalidade e natalidade. Então, as ideias principais para essa teoria. E também o desenvolvimento sustentável. Foi a partir dessa teoria que começaram a pensar muito no desenvolvimento sustentável, que já falamos até, acho, em algumas aulas, que é a questão de produzir de uma forma consciente, sem comprometer os recursos para as futuras gerações, né? Então, eu posso até extrair os meus recursos naturais do meu planeta Terra, mas tem que ser de uma forma consciente, uma forma responsável, porque depois de mim, depois do professor Jorge, vai vir aqui os netos do professor Jorge, irão vir meus filhos, né? Então, a sociedade vai continuar sobre esse espaço terrestre. Então, não adianta eu só pensar no presente. Eu tenho que pensar nessas gerações futuras, que é o principal conceito aí do nosso desenvolvimento sustentável. Perfeito. Então, essa teoria está bem relacionada à questão aí do desenvolvimento sustentável. Então, vamos lá. Então, o aluno já pode fazer essa anotação, né? Exatamente. Ecomalthusianismo relacionado ao desenvolvimento sustentável. Exatamente. Essa preocupação com o meio ambiente, né, da Terra, né? Beleza. Vamos lá no quadro, meu diretor? Mas aí, tipo, também aí tem o outro lado, né, professor Jorge, que tem outras maneiras sem controlar a natalidade de comprometer o espaço, né, geográfico da Terra. E a outra teoria que a gente tem é mais recente, é chamada de teoria reformista, que elas são opostas totalmente às ideias neomalthusianas e também a malthusiana. Ao contrário do que pensa essas duas, a pobreza, ele pensa o seguinte, dentro da teoria reformista, é causada pela superpopulação dentro da visão dos malthusianos, falava isso. Já os reformistas pensam o quê, galera? Eles acreditam que a superpopulação é causada pela pobreza. Contrária, né? Visão contrária. Ou seja, está falando só que a superpopulação é causada pela pobreza. Se um determinado local for mais pobre, ele está falando o seguinte, né? A gente vai ter um número maior de natalidade. Então, é o contrário do que pensam as teorias neomalthusianas
e os malthusianos. Então, a pobreza é causada pela superpopulação, né? Isso. O problema da pobreza no mundo está relacionado com a má distribuição de renda. Enquanto uma pequena parcela da população tem muito, a parcela maior tem pouco. Seria resolvido com políticas públicas que proporcionassem a ascensão, né, a subida de classe social das pessoas mais pobres. Olha aí, Rogério, então já é uma outra reflexão. Muito bem. Muito interessante, que chamou a galera na chincha mesmo para refletir sobre isso. Muito Porque bem. ficar dizendo que país pobre é culpado, é isso, pela pobreza do mundo, é diferente de a gente refletir sobre as desigualdades que temos no mundo em relação à distribuição da riqueza. Muito bem. E por isso que eles declaravam o seguinte, ó, que eles consideravam que a própria miséria é o fator que ocasiona o acelerado crescimento populacional. Não o crescimento populacional que ocasiona a miséria, né? É o contrário, né, professor Jorge? Exatamente. Então, para isso, o que eles propunham? Investimento na questão da saúde, da educação, melhoria, para poder acabar com esses problemas aí da pobreza e miséria. Aí, é isso que eu estou falando aí, ó. Olha só. Melhoria. Como que vai melhorar a questão do mau desenvolvimento, né, professor Jorge? Da pobreza, né? Da situação daquele determinado país. Investimentos aí na educação, na informação, na saúde e, consequentemente, vai ter o quê? Uma melhoria de vida. Exatamente. Beleza, Rogério. Então, vamos continuar, né? Bora. Teoria da transição demográfica. Uma nova teoria surgiu para diagnosticar o erro do neomalthusianismo. A teoria de transição demográfica acusa os neomalthusianos de não considerarem o contexto histórico e social relacionado com os fatores demográficos. Olha só que interessante. Está trazendo para a ciência, né, para esse conhecimento, para o entendimento, novos fatores, não é isso? Que nesse caso são os fatores histórico e social. Em geral, as populações tendem a crescer à medida que as condições sociais melhoram e o número de mortes diminui, elevando o crescimento vegetativo. As melhorias sociais também ocasionam uma maior consciência da população, que passa a adotar em maior escala o planejamento familiar, diminuindo a taxa de natalidade. Olha só, Rogério. Então, isso quer dizer que essa teoria de transição demográfica, ela vem trazendo novas palavras-chave, não é isso? Que tem que entender e considerar o processo histórico e social de um determinado espaço geográfico. Exatamente. É isso? É bem interessante, né? Já é tipo assim, não falar que está crescendo ou está diminuindo, mas entender, né? Essa questão histórica e social, né? Isso. Do desenvolvimento daquele grupo, daquela sociedade, que interfere nesse desenvolvimento maior ou menor, né, professor Isso, Jorge? aí, ó, e fala das melhorias sociais, e agora sim está falando de planejamento familiar. Exatamente. Esse planejamento familiar, porque essa sociedade, essas pessoas têm agora um melhor nível social. Se tem um melhor nível social é porque tem educação, tem mais conhecimento. Obviamente que vai diminuir essa taxa de natalidade. Muito bem. Porque vai haverá o planejamento familiar. Muito bem. Diferente, né, do que chegar e controlar, né? A de força, impor, né, a impor, força. Por esse motivo, a transição demográfica demonstra que, com o tempo, as populações que crescem em um período tendem a estabilizar-se posteriormente, à medida que as sociedades se modernizam. Se modernizam no sentido de ter entendimento, de ter informação, de ter educação, Rogério. Exatamente. Então, todos esses problemas, né, acabam gerando essa situação do crescimento populacional. Mas, se resolvidos, né, professor Jorge, certamente vai
ter um controle maior da natalidade, né? Que é o tema de agora. Vamos lá. Aí a gente tem aí um histórico, né, para a gente entender essa questão da natalidade. Ó, como que era no passado, as famílias tinham muitos filhos. E o controle de natalidade é uma questão bastante discutida e também polêmica. Então, o controle é direcionado aos países do Sul, que são os países subdesenvolvidos, e não aos países do Norte desenvolvidos. Por que aos países do Sul, né, professor Jorge? Porque nos países do Sul a gente vai observar as maiores taxas de crescimento populacional. Apesar da redução, a gente ainda encontra bem mais alta se comparado com os países do Norte desenvolvidos. Então, a explicação é que a densidade demográfica dos países norte está quase decrescendo, diferentemente dos países do sul, que possuem alto índice de crescimento natural vegetativo. Não que seja a densidade demográfica. A explicação é que, olha só, a população, o crescimento demográfico, aqui seria o crescimento demográfico, ó. O crescimento demográfico dos países norte está quase que decrescendo, o que a gente observa na atualidade, né? Esse decréscimo. E já os países do sul possuem ainda altos índices de crescimento vegetativo natural. Então, sem dúvida, medida de implantação de controle de natalidade pode ser o alicerce para a solução de vários problemas que assolam a sociedade atual, seja nos países do norte ou país do sul. Então, olha só, a gente fala aí, ó, a implantação de controle. Não só a implantação de controle nos dias atuais, mas também vamos colocar, uma análise na situação dos países, como a gente encontra hoje, né, professor Jorge, em vários países europeus, que hoje a campanha já não é mais antinatalista, agora é uma campanha pró-natalista, de incentivar o que as pessoas tenham mais filhos, né, para poder garantir o que? Uma reposição da sua futura pé. Então, essa análise da população serve tanto para os países desenvolvidos quanto os países subdesenvolvidos. Mas lembrando que a gente vai encontrar as maiores taxas nos países subdesenvolvidos. Crescimento demográfico e suas implicações ambientais. Olha só, Rogério, interessante, ó. Crescimento demográfico. Isso implica em questões ambientais, sim. Exatamente. Primeiro deles, a água, que é um dos grandes problemas desse século. Poderia ser mais poupada se diminuísse a quantidade de pessoas que necessitam dela. Teríamos mais reserva e lançaríamos menos detritos na natureza, reduzindo a poluição. Olha só, interessante, uma reflexão. Exatamente. Né? Beleza, Rogério. Então, a água, quanto mais gente nasce, mais as pessoas vão precisar de água. Com certeza. Porque cada uma pessoa usa uma quantidade média de água por dia. Com certeza, professor. É isso? E água potável. A gente está falando da água potável. Exato. É isso? Água doce potável. Para utilização humana. No campo energético, não seria necessário construir novas usinas hidrelétricas. Por que é necessário construir novas usinas hidrelétricas, né? Porque vai construir casa. Exato. Vai ter que ligar o ar-condicionado, o ventilador para essas novas pessoas. População crescendo, né? Crescendo. É normal isso aí, tá? Então, realmente, no campo energético, vai aumentar a pressão para a construção de novas formas de gerar energia elétrica, né? Muito bem. Que em sua instalação provoca profundos impactos ambientais e sociais. Isso no caso da usina hidrelétrica. Né? Outro fator importante é referente à emissão de gases, que consequentemente seria amenizada, o que de certa forma iria contribuir para neutralizar o processo de aquecimento global. Ainda, com essas medidas, não seria necessário abrir novas áreas de cultivo para a produção de alimentos. Ou seja, quando nas pessoas, muitas pessoas, as pessoas também precisam se alimentar, né? Exatamente. Então é um conjunto de coisas aí, Rogério, que pressiona, digamos assim, é um efeito dominó. Exatamente. Nessa cadeia produtiva, quanto mais pessoas a gente vai precisar de mais alimento, a gente vai precisar de mais
recursos naturais, energético, né, como falou. recurso energético, maior produtividade de tudo. Tudo. Tudo vai ser necessário de produzir. Exatamente. São novas pessoas. Com certeza, Entendeu? professor Jorge. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer isso, essa pressão sobre o meio ambiente. Isso mesmo. No campo social, o controle de natalidade serviria para diminuir o crime, pois o governo poderia assistir melhor. Quando a gente fala assistir melhor os jovens, né? Assistir melhor, no caso seria aos jovens, assistir no sentido de dar assistência, tá? Exatamente. A quantidade de empregos aumentariam a quantidade de emprego também. É isso? Se tivesse esse controle de natalidade. Muito bem, professor. Haveria diminuição da fome devido aos programas sociais que poderiam atender melhor a população, a saúde, a educação e mais uma série de outros problemas contemporâneos poderiam ser solucionados. O primordial do contexto é garantir a condição de vida no planeta, pois essa não possui recursos infinitos. Sabemos disso. Por isso que estamos levando você a essas reflexões. Os recursos do nosso planeta são finitos. São finitos. Sim. Porque nós temos o quê? Infelizmente, temos essa sociedade de consumo que cada dia mais se torna consumista, né, Rogério? Isso mesmo, professor Jorge. E para finalizar, a gente tem esse último texto falando o seguinte: a natureza já está apresentando sinais de cansaço e saturação e apenas o homem pode decidir o futuro das próximas gerações. Então a gente termina com essa mensagem, né? E não deixa de ser reflexiva, né, professor Jorge? Porque a gente tem que pensar que realmente os recursos na Terra, eles não são infinitos, eles vão acabar um dia. E aí a gente volta naquela ideia que eu falei para vocês lá na aula, de pensar de uma forma sustentável. Eu posso usar, mas eu não posso ser egoísta de comprometer os recursos aí para nossas futuras gerações, professor Jorge. Exatamente. Quando você vê, por exemplo, uma pessoa, né, com aquele jato d'água ali, parece que ele está numa terapia, a pessoa parece estar numa terapia, né? Isso mesmo. Mas ele está jogando água fora, né? Muito bem. Não é isso? Exato. Então, lava... Olha só, vou dar um exemplo aqui, rapidão. Quando eu, por exemplo, lavo roupa, eu guardo em baldes a água, para eu usar a água para lavar a varanda. Ah, entendi. Tá Entendeu? reutilizando, né? Reutilizar a água. Exatamente. Entendeu? Boa prática. Então, cada vez mais a gente tem que ver as formas como a gente pode viver de uma forma sustentável, inclusive para o nosso bolso, né, Rogério? Com certeza. É isso que é melhor ainda, né? Exatamente. Beleza, galera? Daqui a pouco a gente volta para o nosso resumão. Tchau!